Fala pessoal, começamos mais um podcast. Fala Cleiton, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e curtir. Isso ajuda muito a gente a continuar esse trabalho aqui. Hoje a gente tem um convidado, Alexandre Chazan, mais de 17 anos no mercado como representante comercial. Ele atua nesse mercado de tecnologia com drywall, forros modulares, a parte acústica. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Cleiton. Boa tarde a todos. Alexandre, vamos começar aqui contando um pouco dessa tua história. Da onde que tu veio, como que tu conheceu o sistema construtivo, quando que tu se tornou um representante comercial? Certo. Bom, eu sou formado em engenharia química, então um pouco fora da construção civil, mas ainda engenheiro, né? Eu brinco que a engenharia abre a mente da gente para um leque muito grande de oportunidades. E lá, em 2006, eu tive essa oportunidade de conhecer a fábrica da Placo, que fabrica gesso acartonado, drywall. Conversar com o diretor, na época estava havendo um estudo, enfim, para utilizar gesso fosfórico, que é um resíduo, né, de um outro tipo de fabricação, para a fabricação de drywall, e eu estava envolvido nisso, e aí teve essa oportunidade de iniciar o trabalho como representante comercial. Eu comecei com a Placo, logo veio a Isover com isolamento térmico acústico, aí fui agregando outras marcas do mesmo grupo, o Grupo Saint-Gobain. E hoje a gente tem em torno de 6 marcas do Grupo Saint-Gobain, entre outras fábricas de fora do grupo também, né? Mas tu representa outras marcas também, outros produtos também, né, Alexandre? Outros produtos também, dentro e fora do Grupo Saint-Gobain, né? Então, no Grupo Saint-Gobain tem aí Placo com o drywall, gesso acartonado, Brasilite com as placas cimentícias e as telhas de fibrocimento, os painéis Masterboard para fazer pisos de mezanino. A Isover tem uma série de soluções de isolamento e tratamento térmico e acústico, né? Então, tem 7 segmentos dentro da Isover, entre forros, como você comentou, isolamento para parede de drywall e de steel frame, isolamento de grandes coberturas de galpões. Depois a Sonix e Ecofon, né, que são soluções acústicas diferenciadas com um acabamento mais fino, então painéis amadeirados que fazem trabalho de absorção acústica, forros modulares, espumas acústicas. Sonix a gente conhece muito por espumas acústicas, que é essas que a gente tem aqui no teto no estúdio, né? Exatamente, essa aqui é uma espuma da Sonix, né? Então faz esse trabalho em estúdios, em auditórios, em escolas, né? Entre outras partes. E a gente também, de fora do Grupo Saint-Gobain, a gente trabalha com algumas kits de portas, né? Essas portas que já vêm prontas, é só encaixar nos vãos. São portas de alta qualidade também. Além de painéis compensados, que é um produto um painel compensado estrutural que completa o sistema. Vamos aproveitar que esse painel, por acaso, é da Helva Plaque? É da Helva Plaque, é esse mesmo. Então vamos fazer um agradecimento especial aqui à Helva Plaque, nossos patrocinadores. Precisando de painéis estruturais para sua obra, pode chamar o Alexandre. Também. Ou o nosso amigo Rafael, né, Alexandre? É isso mesmo. Então, são painéis que foram desenvolvidos e hoje certificados, né? São certificações internacionais para uso estrutural, tanto para contraventamento de paredes de steel frame, quanto para reforço em drywall, para pisos também, né? Laje seca. Eles têm lá uma gama completa para tudo que tu precisar de dentro de uma obra, né? Exatamente. Desde piso, revestimento, reforço. Exatamente, são painéis de alta qualidade. A gente teve uma oportunidade muito legal de conhecer a fábrica. É uma fábrica diferenciada, porque fábrica de compensado tem bastante, né? Mas é uma fábrica totalmente diferente, a embalagem deles é muito bacana, muito bem pensada. E não se trata de um compensado, né, Alexandre? Exato. Embora pareça mas não é. Exatamente, né? Compensado estrutural. Então, ele tem características para ser utilizado como reforço estrutural mesmo, com certificações e garantias para isso, né? E, Alexandre, quantos produtos tu representa no total? Tu sabe o número? Rapaz, não sei. É muita coisa, porque ainda entra quartzolite nessa história também. Quartzolite? Eu não represento toda a linha da quartzolite, mas se a gente falar só de quartzolite, a gente está falando de mais de 3 mil itens, né? Eu não trabalho com toda essa linha, mais focado em linha de preparo para aplicação de pisos vinílicos, mas é muito material, é bastante coisa realmente, né? Além de todos esses que nós já conversamos, a gente agregou recentemente essas molduras de EPS de alta densidade, né, que já vêm revestidas com AC3 e cimento. Então, para fazer molduras, detalhes arquitetônicos e até mesmo soluções, né, como shafts, é mais uma opção muito mais simples, né, de se fazer do que aplicar com, enfim, uma forma e concreto armado. É uma né? solução muito mais rápida, né? Muito mais rápida, muito mais prática.
e funciona muito bem. E, fica lindas as obras que aplicam, né? E, além disso, a gente já conversou no passado sobre estações de tratamento de esgoto, né? Sim, que eu achei muito legal. Que é muito bacana, é uma estação de tratamento de esgoto compacta. É um desenvolvimento de uma empresa de Minas Gerais, chamada Biosan. Junto com a Universidade Federal de Minas, eles desenvolveram um blend bacteriano, né? Uma mistura de bactérias, que dentro da estação elas degradam toda a parte sólida do esgoto. Então, esse é o primeiro grande benefício. A gente não precisa mais usar o caminhão limpa-foz, nem remover sólidos manualmente. E resulta numa água limpa, uma água de classificação de água da chuva. Então, daria para molhar uma horta, por exemplo, e ingerir as hortaliças, né? E mesmo que tu não utilize para dentro de casa, tu acaba devolvendo ela limpa de novo para a natureza. Para a natureza. Tanto que ela pode ser lançada diretamente em cursos d'água, ou infiltrar no solo, ou ir diretamente para um rio, ou para o mar, enfim, né? Ou reutilizar ela em vaso sanitário. Quando tu me apresentou, eu achei muito legal. A gente não vai falar aqui de valores, mas eu achei que ia ser um preço muito caro, uma coisa exorbitante. E não é. Não é. É uma coisa muito barata. É muito compatível pelo resultado que tu vai ter, né? Pelo que tu está devolvendo para a natureza. Exato. É muito barato o valor disso. É insignificante. E quando a gente fala barato, não é que seja barato pelo benefício. É barato mesmo comparando com o convencional, que não funciona. Então, ela é muito compatível o preço. E quando a gente agrega o benefício, ela se torna ainda mais atrativa, né? A gente está construindo... Eu falo aqui no programa, às vezes, com o pessoal que vem aqui, a gente está construindo casas em Timbó. Em light steel frame. Então, eu estou procurando usar tudo que tem de mais ecológico no mercado, trazendo sustentabilidade, e a gente vai utilizar esse sistema lá. Não, perfeito. A gente está em fase de projeto ainda. Sim. E a gente vai utilizar. Não, perfeito. É uma baita solução. E essa questão de saneamento e esgoto, hoje, vamos dizer assim, é um assunto importantíssimo, né? Muito, muito. Nós tivemos um verão aí bem caótico no nosso litoral, com muitos problemas de saneamento, e nós temos uma solução fantástica. Tanto que existem alguns prefeitos do litoral que já foram visitar a fábrica, já entenderam que é uma solução, não que eles vão utilizar para tratar o esgoto da cidade inteira, mas sugerir, de repente, aos usuários, a quem vai construir, o uso de sistemas eficientes, né? Hoje não é eficiente. Né? Não é eficiente. Eu faço parte do Rotary Garcia aqui de Blumenau, e a gente desenvolveu um projeto de fossas sustentáveis. Certo. Então, a gente construiu lá um fosso de concreto, colocamos pneus e depois uma bananeira em cima, ele faz todo o tratamento. Sim. E o legal é que a gente... puxa muita água, né? Isso, ela puxa água. E a gente conseguiu fazer uma parceria com o Rotary lá dos Estados Unidos, onde ele subsidiou uma parte desse projeto. Pô, bacana, cara. Muito legal, muito legal. E a ideia é, enfim, difundir o sistema para uso mais eficiente de residências. Aí. É porque aqui em Blumenau tem locais em morros aqui que não tem nada de tratamento. É o mínimo possível. Sim. Então, a gente levou esse projeto para essas áreas, né? A gente entrega isso de forma gratuita para a sociedade. Sim, excelente, né? Sabe que pela Biosan a gente está falando de estação compacta, de repente o pessoal está imaginando só o uso unifamiliar, né? Numa residência, como é o caso do teu projeto. Mas a gente consegue, como ela é modular, a gente consegue dimensionar até para uma cidade inteira. Isso é muito bacana. Consegue produzir em escala. Consegue produzir em escala. Ela vai ter um limite de tamanho, até por transporte, mas eu consigo botar 1, 2, 3, 10, 15 em paralelo e fazer o tratamento. E você comentou de morro, isso é uma grande dificuldade para o pessoal do saneamento, porque você tem que fazer estações elevatórias, bombeamento, puxar de um lado para o outro do morro para levar para uma estação. E com essas estações mais compactas, você pode fazer micro-regiões, né? A solução muito fácil, né? Exato. Qual o tamanho delas, Alexandre? Uma estação para uma residência, vamos dizer, daria para ter 10 pessoas, tá? Mas difícil ter 10 pessoas numa residência. Vamos botar uma residência aí comum, 6 pessoas, 4 pessoas. Ela tem um diâmetro de 60 centímetros por 1,20 m. Então, a gente está falando mais ou menos do tamanho menor. O tamanho dessa TV aqui, mais ou menos. Exatamente. Um pouco menor, eu acho, né? O peso é 50 quilos, uma pessoa sozinha instala. Além do que ela é horizontal, então o nível de escavação é muito menor do que ter que enterrar, né, os sistemas tradicionais, que são bem mais profundos. Então, além do custo, como a gente conversou, a própria mão de obra se torna mais barata por ser mais simples a instalação. Né? Esse produto é maravilhoso, pessoal. Depois a gente vai deixar aqui embaixo o contato do Alexandre,
Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse produto, vale muito a pena. É um produto maravilhoso, né, Alexandre? Com certeza. A gente fica feliz porque a gente fornece um sistema que funciona, é eficiente. Então, a gente está ajudando o meio ambiente, está ajudando o usuário, porque ele, além de pagar um preço justo, compatível com o que ele já faria, ele não vai mais ter o custo de limpar a fossa, né? Que é um custo alto e tem que ser feito no mínimo uma vez por ano. Se tu fizer uma média aí, para limpar uma fossa hoje, deve custar o quê? Uns R$300, 250, R$300? Depende bastante da região, mas se a gente for falar em Florianópolis, onde eu Mais caro? moro, nossa, perto de R$1.000. Perto de 1.000? É. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. 10 anos, R$1.000, R$10.000. Exato. Então a gente não vai falar de valor, mas é muito mais barato do que isso, Nossa. esse sistema, né? Muito menos de 10 anos está pago o sistema. Tá né? pago. Com certeza. E ele tem uma durabilidade? A durabilidade é muito grande, porque enfim, a peça, né, o equipamento em si é feito de fibra. Então, a fibra ela não se degrada na natureza, né? Leva centenas de anos para degradar. Então, ela fica enterrada, não tem nenhum tipo de degradação. E dentro dela, onde as bactérias vêm inoculadas, elas são inoculadas em bambu. E o bambu ele tem uma durabilidade de 50 anos em meio aquoso. Então, a gente está falando de, no mínimo, 50 anos, né? Que a estação vai estar lá funcionando sozinha, porque as bactérias, quanto mais carga orgânica, mais esgoto, mais elas se proliferam e mais eficientes ficam, né? E a gente consegue tratar o esgoto, por exemplo, de hospitais, que tem o esgoto crítico, né? Uhum. Com cloro, com desinfetantes. Então, é um sistema fantástico. Basicamente, manutenção zero. Manutenção zero, né? O custo não, mas o que tem que ser feito para operar a estação, basicamente cuidar com o pré-tratamento, que é uma caixa gradeada para impedir que passem sólidos grosseiros, como plásticos. Às vezes o pessoal joga algumas coisas no vaso, depende muito da cultura de quem está usando, mas quanto mais coisas forem jogadas, mais frequente vai ter que ser essa visita e limpeza. Uhum. Se é uma família, ou enfim, algum usuário que não tem esse hábito, praticamente não vai ter que se envolver em nada com a estação, né? Que legal. Quero fazer um agradecimento a mais um patrocinador, Forrotec Sistemas Construtivos. Você que está pensando em construir sua casa, uma obra corporativa, obra industrial, chame a Forrotec. A gente está pronto para te ajudar. Alexandre, hoje trabalha como representante. Quantas pessoas trabalham junto contigo no teu escritório? Como que funciona essa parte para assessorar os teus clientes? Bom, vamos lá. O escritório hoje conta com 2 pessoas, né? 2 meninas que fazem toda a parte, vamos dizer assim, burocrática e também de venda ativa lá dentro do escritório. Então, elas digerem tudo que a gente consegue trazer de negócios, elas digerem, inserem pedidos, acompanham, fazem cotações de transporte. Elas são teu suporte? São suporte para que a gente possa estar na rua fazendo a parte que é o que nos cabe, que é a parte de levantar negócios e fazer as vendas realmente, né? Então, a gente tem 2 pessoas trabalhando dentro do escritório para a gente poder realmente ir para a rua e fazer o trabalho, né? E, Alexandre, eu já te conheço há muitos anos, né? A gente sabe que a cada dia que passa aí tá aparecendo mais produtos novos, muita tecnologia no mercado. Como que tu faz para estar atualizado, para estar sempre sabendo dessas novas tecnologias que estão chegando, para estar sempre pronto para atender o teu cliente? Sim. Bom, as próprias fábricas, né, que a gente representa estão sempre nos trazendo novidades. Muitos desses produtos são essas fábricas que trazem para o mercado, né? Fora isso, a gente tenta acompanhar as feiras de construção, né, os congressos. E a conversa com o cliente sempre surge alguma coisa nova, né? A gente está na frente de algum cliente, algum parceiro, e diz, pô, mas tu viu tal negócio que me mostraram? A gente vai atrás, conhece, busca informação. E com isso até que a gente vai trazendo esses novos materiais para comercializar, né? Botar no mercado. E, Alexandre, qual foi o maior desafio que tu teve até hoje nesse ramo de construção, de tecnologia, de construção, de novos modelos construtivos? Acho que tem mais de um, né? Mas assim, eu acho que um dos grandes desafios que é meu e é de vocês também vamos dizer assim, o convencimento, né? O trabalho de mostrar para quem constrói que os sistemas tradicionais são sistemas ultrapassados, né? São sistemas arcaicos, que o cara fica empilhando tijolinho, pensa numa obra de 20, 30 andares, tem que carregar tijolo de cima para baixo, de baixo para cima, carregar massa. Hoje já existe bombeamento, mas mesmo assim é um transtorno, né? Então, esse convencimento
apesar de parecer muito óbvio, né? Os sistemas novos... Pra gente falar é muito fácil, né? Pra gente, nós somos suspeitos. A gente vive isso no dia a dia, é muito fácil defender e falar disso. Exato. Mas eu acho que para quem realmente tem a cabeça aberta, é muito fácil de entender isso também, né? E com o pessoal viajando bastante, conhecendo como é feito aí fora, isso vai se tornando mais fácil, né? E o que é muito importante, eu acho, nesse processo de convencimento é a parte da instalação desses sistemas, né? Porque um sistema excelente, mal instalado, vai mostrar para o cliente que ele não era bom. Mas isso é o que a gente estava conversando anteriormente, nos bastidores aqui. Um grande problema que eu vejo no mercado é esse. A gente tem grandes indústrias, grandes produtos, estamos esquecendo de capacitar grandes profissionais para executar esses materiais. Exatamente. A gente, quando você fala em grandes indústrias, né, todas essas indústrias do Grupo Saint-Gobain e outras, são indústrias multinacionais. Então, elas não trazem produtos ou soluções para o mercado sem antes testar, homologar em órgãos competentes para isso. Tem um laudo assinado de alguém que funciona, passa nesses testes. Então, a gente sabe que funciona. Mas, realmente, funciona desde que executado da forma correta. E a gente precisa dessas parcerias de mão de obra qualificada. Muitas entendem isso e muitos outros não entendem. Parte do nosso trabalho é, por exemplo, levar cursos, né, treinamentos para esse pessoal de mercado. E a gente cansou de ouvir, mas eu faço há 20 anos do outro jeito e sempre funcionou. Eu disse, fazer há 20 anos errado, que bom que nunca deu errado, mas amanhã tu pode tropeçar, né? A gente vê muito... eu sempre fiz assim. Exato, sempre fiz assim, mas a gente está te dizendo que não está correto, né? E, inclusive, hoje no Brasil, se a gente for falar em drywall e em steel frame, a gente está falando de sistemas com normas, né? Normas brasileiras, né? Normas brasileiras. O de steel saiu ano passado, né? Exatamente. Mas quantas empresas que a gente conhece que seguem? Eu vejo dois lados da moeda, né? As empresas que não seguem, o montador, vamos dizer, o autônomo que está no mercado fazendo coisas menores, às vezes nem tão pequenas, né? Porque eles se arriscam também a fazer coisas maiores, talvez nem conheça a norma, né? Ou não teve a oportunidade. Nem sabe que ela existe. Ou nem sabe que ela existe. Ou já ouviu falar e disse, mas eu sempre fiz assim. E ignora ela, né? E tem o outro lado da moeda, que é quem contrata, né? Quem contrata, às vezes, ou não conhece, ou não quer conhecer, ou prefere olhar somente para valores e opta por uma mão de obra mais barata, geralmente tem problemas, né? O preço ele é importante, né? Ninguém gosta de rasgar dinheiro, mas tu tem que estudar, tu tem que ver quem tu está contratando. Exato. Porque a gente não está falando dessas obras, a gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de bastante dinheiro. Exatamente. Então, a gente esbarra por aí no mercado com muita empresa que não tem capacidade de executar grandes obras e acaba executando. E o custo para consertar depois é muito grande. O dobro ou mais do que o dobro, do que ter feito corretamente num preço justo, né? Realmente, a gente vê isso e, assim, dá para fazer, né? Às vezes a gente senta na frente de consultores e diz, mas não dá, tá muito fora da realidade. E aí tu vai do lado e o cara está executando da forma correta, com uma empresa qualificada, que cobra o preço justo. Cobra o preço justo e entrega o que tem que entregar. Exatamente. Isso que é o importante, né? Então, assim, dá para fazer, né? A gente está falando aqui que falta, mas ainda a gente tem muita empresa boa no mercado. Tem sim. A gente encontra muita empresa boa ainda no mercado. Com certeza. Tem pessoal qualificado, cobra o preço por isso, pelas garantias que ele consegue dar. E funciona, e o cliente sai contente. Feliz, né? Feliz, certo de que vai ter um produto final de qualidade, né? Eu brinco que o cliente é que escolhe se ele quer viver um sonho ou um pesadelo. Né? Porque às vezes ele vive um sonho quando ele contrata o orçamento mais barato e vive um pesadelo depois. Exatamente. E tem um cliente que às vezes não dorme direito porque pagou mais caro, sim, mas no final ele tem a realização de um sonho. E assim existe diversas opções no mercado, né? Mas o cliente chegar e pegar 2 orçamentos com uma diferença de 50%, às vezes o cara tem que, no mínimo, desconfiar que tem alguma coisa errada, né? Alguém ali está errando. Não pode ser verdade aquilo, né? Eu passei por isso ontem com um cliente, com um material específico que deu, o meu material deu 3 vezes. Eu disse, tá errado, isso não pode ser. Não tem milagre, né?
Não tem, não tem. Não tem como, né? Não tem. Quero fazer um agradecimento especial à Elétrica Zata, completando 35 anos. É líder no mercado de materiais elétricos. Conhece a Elétrica Zata? Conheço de nome. Conhece? Seu João, meu amigo, eles são patrocinadores aqui, estão completando 35 anos. Bacana. É tempo, hein? Tempo. Mas eles merecem, uma empresa muito séria, Sim. dedicada. Parabéns, Elétrica Zata. Alexandre, falando desses materiais que a gente estava dizendo agora, de preços, eu até orcei contigo um material essa semana passada, eu acho, uma espuma, e o cliente me apresentou um orçamento que estava menos da metade do preço. Nossa. Só que eu fui buscar informação fora de norma. Era uma espuma, mas não era acústica. Sim. Então eu abri para ele e disse, olha, tu quer comprar isso aqui? Eu também posso te vender, só que não é o material que tu quer usar. Sim. Né? E acabou que ele está pensando, mas ele entendeu. E eu tenho certeza que ele não vai comprar o material fora de norma. Isso é importante. A gente falando de espuma, né, principalmente, a espuma da Sonix é uma espuma com a matéria-prima toda ela é importada, então uma espuma melamínica que ela tem proteção em relação a fogo, certo? Então, qualquer outra espuma no mercado, ela não tem essa proteção, ela queima e gera uma fumaça tóxica, que infelizmente é o que... Aconteceu na Botkiss, né? Foi repercussão aí no Brasil inteiro. Exato, vitimou muita gente na Botkiss aquela fumaça tóxica, porque não era uma espuma adequada para um local de reunião de público. Poxa, eu vou fazer um estúdio dentro de um quarto na minha casa. Eu quero botar essa espuma sem proteção. É uma opção tua, mas é o teu quarto dentro da tua casa. Agora, vai reunir gente, vai reunir público, estações de trabalho, enfim... auditórios. Vai colocar outras pessoas em risco, né? Exato. Então tem que se pensar. É o que a gente falou, não tem milagre, né? Não tem milagre. Não tem 50% do preço pelo mesmo produto, né? É só a gente ir no mercado e consultar qualquer produto que a gente imaginar. Né? Um sabão em pó. Não é a mesma coisa, não vai ter preço pela metade, né? Verdade. E a gente tem uma discrepância bem grande de valores, né? Temos sabão em pó que custa, sei lá, R$40 e tem sabão em pó que custa R$10. Exato. Só que na hora que tu lava a roupa, tu vê a diferença. Vê a diferença, né? Sem dúvida. E, Alexandre, de todos esses produtos que tu trabalha, né? Eu não tenho nem ideia, mas passa de 1.000, né? Passa de Passa de 1.000. Qual o produto que tu mais gosta? Qual o produto que tu mais é apaixonado, que tu mais tem vontade de vender, assim, que tu vende, tu se sente realizado? Sim. Poxa, eu gosto muito do steel frame, né? Então, de ver uma obra sendo do zero, toda com construção a seco. Porque, poxa, né, uma construção sustentável, rápida, a qualidade térmica e acústica muito superior, então eu acho muito bacana. É um produto mais difícil de vender, porque vai lá naquele convencimento que a gente vinha conversando, né? O pessoal fica, poxa, mas isso vai ficar em pé, né? Não vai cair com o vento e tudo mais. Mas eu gosto muito também da parte acústica, então, das espumas, e de umas soluções em produtos amadeirados que a Sonix tem também, que fica esteticamente muito bonito e para quem usa praticamente parece um móvel ou parece um revestimento de parede, só que ele está fazendo lá um papel de tratamento acústico. Eu acho muito legal a questão acústica, é um assunto complexo, né? Mas eu gosto muito dessa parte acústica também. Principalmente quando se fala em sala de cinema, auditórios, Exato. Teatros, né? Exatamente. Eu tenho feito bastante esforço aí para conversar com escolas. Né? Eu vi um tempo atrás um TED Talks desse aí, que uma pessoa especializada em acústica apresentou uma pesquisa em 600 salas de aula dos Estados Unidos. Ele mostrou que a partir da quarta ou quinta fileira, a pessoa já escuta metade do que quem está na frente, numa sala sem tratamento acústico. Poxa. Então, na realidade, a pessoa não é que ela não aprenda, ela não escuta, não chega para ela a informação. Então, poxa, as nossas escolas hoje são... Na verdade, não tem, né? A maioria não tem um tratamento. Acho que nem escola privada não deve ter, né? São muito poucas, né? Muito poucas. Então, assim, o ensino se torna ruim pela falta de acústica. O professor certamente tem que forçar muito mais a sua voz para fazer com que todos escutem. Isso gera estresse nele também. O próprio trabalho não se torna tão agradável, né? Então, pô, eu tenho conversado bastante com escolas para tentar mostrar isso, né? Que faz uma diferença enorme, né? Sim, tu imagina, a criança vai para a escola, se ela senta lá no final,
Às vezes ela até escuta, mas não escuta, não chama a atenção dela, né? Exatamente. Quem senta lá no fundão geralmente já não está tão Já interessado. não quer, já não tá tão interessado na aula. Aí o conteúdo não chega lá. Aí fica complicado. Mas tu era da galera do fundão quando estudava ou tu era da galera da frente? Eu circulei pela sala, né? Ficava um pouco em... Um pouco em cada canto, mas fui aquele estudante médio, né? Nem o melhor, nem o pior. Eu sempre fui mais do fundão. É. Eu aprendia muito rápido. Sim. Mas depois que eu aprendi, eu tirava a atenção de quem não aprendia. Só atrapalhava, né? Acabava atrapalhando os outros. Sim. No final eu me dava bem, tirava nota boa e meus colegas se davam mal. Se quebrava. Eu tive um colega que era impressionante, cara. Tinha uma capacidade de aprendizado gigante e ele optava por não estudar. Então ele pegava recuperação em todas as matérias dele e estudava só no final do ano, fazia 20 provas e passava. Sempre. Eu tenho esse problema, eu tenho TDAH. Sim. Então, no que eu foco, eu aprendo muito rápido. E eu não esqueço e pego muito rápido. Sim. Agora, no que eu não tenho interesse, entra no ouvido, sai no outro, não sei. A minha mulher às vezes pede para mim no mercado, vai comprar pão, banana, tomate. Eu chego em casa com um pacote de bolacha e nada do que ela me pediu. Meu Deus, cara. Mas é isso aí, né? Ela fica brava comigo, ela me assiste sempre, ela sabe do que eu tô falando. Ela vai concordar. Vai. Tá certo. Quero fazer mais um agradecimento aos nossos patrocinadores. Grati Publicidade. Você que está precisando alavancar, vender mais, chama a Grati, a gente pode ajudar vocês. E Alexandre, hoje tu atende todo o estado de Santa Catarina? Não, eu comecei atendendo todo o estado, né? Que é bastante grande. Enfim, rodei o estado inteiro, conheci clientes e regiões que eu nem imaginava. Foi muito bacana. Mas aí as coisas foram evoluindo, né? Os volumes de vendas vão aumentando e aí vai segmentando, vai dividindo regiões. Então, hoje eu atendo basicamente toda a faixa litorânea, não com todas essas marcas, algumas marcas sim, outras em outras regiões, mas toda a faixa litorânea e um pedaço da serra também. Uhum. Né? Já não vou mais pro oeste lá. Né? O oeste já não faz parte mais do teu... Já não faz parte, né? Quando mudou isso, claro, tem a questão de receita, né? A gente deixa de ter aqueles clientes que tinha lá, mas também tem o deslocamento. Mas tu começa né? em que cidade até que cidade? Eu vou desde a fronteira do Rio Grande do Sul, no litoral, até a fronteira do Paraná, também no litoral. E a serra eu vou até a rodovia 153, que é uma BR, né? BR-153, que é um pouco depois de Joaçaba, né? Então, pega Joaçaba, pega Caçador, pega Videira. Então, uma região ainda bastante extensa, né? É bastante chão para rodar. Bom, e como é que tu faz essa logística? Porque se tu fizer isso em um mês, tu não consegue fazer todos os clientes, né? É possível, né? Não, a gente tenta montar um planejamento, né? Às vezes fica um bom tempo sem conseguir ir para a serra, por exemplo. Mas Bom, tu já está há 17 anos no mercado. Eu acredito Sim. que muito dos teus clientes, assim como eu sou teu cliente, Sim. Acaba fazendo às vezes um contato por telefone, via WhatsApp, tu já consegue dar esse suporte. Exato. E tu deve passar uma vez, 2 vezes no ano lá fazer uma visita, ver Isso. como é que estão as coisas. Eu tinha um cliente muito bom em Chapecó. Eu sempre brinquei que eu queria ter uns 6 ou 7 desses no estado, eu estava satisfeito. Era realmente muito bom, comercialmente, com parceria e tudo. E eu ia lá, às vezes demorava um ano, demorava 6 meses. Pô, desculpa, demorar esse cara. Não tem problema. Enquanto tu resolver os meus problemas, tá tudo bem. Vem aqui, toma um café e volta ano que vem. Prefiro alguém que resolva meus problemas de longe do que alguém que está perto aqui e não consiga resolver, e não né? fazer nada. Então, hoje em dia, com o online, depois da pandemia, isso disparou, né? Então, tá tudo muito mais digital. A gente também consegue atender à distância, né? Mas, claro, a presença faz parte, é importante, né? Se mostrar, enfim. Eu posso falar, o Alexandre é uma pessoa muito benquista no mercado, porque eu já conheço ele, eu acho que esses 17 anos que tu tá nessa área eu devo te conhecer, né, Alexandre? Provavelmente desde o E início. com certeza que no decorrer desses anos a gente já teve algum problema, mas sempre o Alexandre esteve pronto, resolveu, nos ajudou, sempre 100%. Eu acho que isso tem um valor no mercado, né? Poxa, sem dúvida, né? Assim como vocês também, quando atendem algum cliente, todo mundo é passível de ter problemas, né? Sim. E indústria é indústria. A gente compra um carro, às vezes, e vem um recal. Tem uma pecinha lá que não funcionou e tem que resolver. Então, qualquer produto industrializado pode ter problemas. Então, a gente, como representa a indústria,
sim, temos problemas, mas a forma com que a gente resolve é que faz a diferença, né? Em vez de virar as costas e deixar estourar, a gente vai tentar acompanhar até o final para que todos saiam satisfeitos, né? Eu acho que é o nosso nome, né? Exatamente. É o nome da nossa empresa, é o nosso nome que está ali. Eu acho que a gente tem que respeitar isso. Exato. E respeitar o nosso cliente, né? Isso. Muitas vezes a gente teve processos de assistência técnica, que a assistência, né, o departamento de assistência deu como improcedente o problema. Não, esse problema não é nosso. E a gente deu um jeito de resolver comercialmente. Não, tu resolve, depois a gente vai te bonificar de alguma forma, vai te dar um desconto a mais, mas sempre para acomodar as coisas, né? Isso é importante hoje, que o cliente se sente satisfeito. Né? Hoje, a Forrotec, por exemplo, a gente... eu não utilizo mais a garantia da indústria, eu utilizo a minha garantia. Sim. Hoje, quando a gente tem algum problema, que é o problema de material da indústria, a gente faz o nosso próprio laudo, a gente faz toda lá uma sequência de fotos, faz o laudo, já indeniza o cliente na hora. Excelente. Resolve o que tem que resolver e depois a gente conversa com a indústria. É isso mesmo. Né? Se o teu cliente fica satisfeito em primeira mão, depois é outra história. Exatamente. Mas graças a Deus a gente sempre tem um respaldo muito bom da indústria. Já tivemos grandes problemas, mas sempre todos resolvidos. Eu vejo que a indústria, como eu falei, sempre pode acontecer um problema, né? As indústrias que eu represento costumam dar esse respaldo. Mas, claro, às vezes não é um problema de fabricação, realmente é um problema... De instalação, às vezes, né? Exato, pode acontecer, né? E Alexandre, como que tu vê o mercado? Porque hoje a gente tem grandes indústrias, né? E estão surgindo indústrias de porte médio no mercado também, né? Sim. E como que tu vê esse mercado? Essas indústrias de porte médio, elas têm uma tendência a ter uma competitividade maior, né? Por terem uma estrutura menor. A gente brinca que empresas como as empresas do Grupo Saint-Gobain, que eu represento, a gente enxerga como um grande transatlântico, né? Qualquer manobra é muito lenta, né? E indústrias familiares e de porte menor, ou com um único dono, né? Ou que não seja um capital aberto, tomam decisões mais rápidas, né? Então, a gente acaba competindo bastante com essas indústrias. A defesa é a marca, é a tradição, é a qualidade, é o tempo de mercado, é essa assistência técnica. Muitas vezes essas indústrias menores não conseguem dar um pós-venda tão bom quanto a gente tem. Nós temos pessoas rodando o Brasil, visitando obras dia e noite. 24 horas, né? Direto, para poder garantir que as coisas saiam corretas e resolver quando não saem. Então, competir com essas indústrias tem seus prós e contras, né? Claro, clientes vão ter sua opção e se tudo der certo, deu certo. Se não der certo, vamos ter que arcar com as dificuldades de uma indústria menor, que talvez tenha menos mobilidade, né? Ou até menos capital para arcar com algum problema, né? Tem que se ver a história da empresa, né, Alexandre? Estão surgindo muitas novas indústrias de médio porte, mas a gente tem que ver quem que está por trás disso, né? Exatamente. São indústrias, muitas delas são não só indústrias, como importadores também, né? Que a gente conhece, são já bem tradicionais no mercado, que dá para se confiar. Agora, como você falou, nem todas são. Tem que pesquisar um pouquinho, né? E um pouquinho mais a fundo, estudar para ter certeza onde está pisando, né? Hoje a gente tem aí as normas, onde a gente pode buscar informação e ver se o produto está realmente normatizado, né? Exato. Eu tenho um exemplo bem recente com a lã de vidro, que é um dos produtos que a gente comercializa através da Isover da Saint-Gobain. A Isover é líder internacional, né? Líder mundial em isolamento. Então, e a gente tem a fábrica da Isover no Brasil há 50 anos ou mais. Então, é uma indústria focada em isolamento desde sempre. E, poxa, recentemente surgiu, mas eu tenho uma lã muito mais barata e muito mais barata. Vamos dar uma olhada nisso. A lã de vidro é um produto que ela tem uma característica chamada resiliência, né? Então, ela tem que ter uma espessura de 50 milímetros, por exemplo. Quando a gente embala ela, a gente consegue comprimir. Quando abre o pacote, pela resiliência, ela volta aos 5 centímetros, que é os 50 milímetros lá. Nós fomos ver essa lã mais barata. Ela não chegava a 35 depois de aberto o pacote. Então, com isso, ela perde eficiência, né? Perde eficiência. Ou seja, o cliente está pagando menos por menos, né? Não pela mesma coisa. Voltando ao que a gente vinha falando, não existe o milagre, né? De pagar muito menos pela mesma coisa, né? Então,
tem que ver exatamente o que está sendo comprado, né? Quero fazer mais um agradecimento ao nosso patrocinador, Perfilar. É líder no mercado de perfis metálicos para construção a seco. E, Alexandre, existe muito produto assim? Não, a gente não vê tanto assim, né, Cleiton? Existem os produtos concorrentes, né? Tem a lã de vidro e tem outros produtos isolantes, mas que são de empresas idôneas, que também fizeram seus testes, também garantem, mas aparece, né? Aparece às vezes, principalmente importados, né? Produtos que o pessoal enxerga o mercado, poxa, só tem um fabricante de lã de vidro no Brasil. Vamos trazer uma lã para competir com esses caras. Aí, geralmente, não é o mesmo produto, né? E geralmente vem da China, né? Geralmente vem da China. Eu tive uma situação com um cliente que talvez tu conheça, o pessoal da EletroDB. Conheço, Michael, o né? Mike. Michael. Hoje ele já vendeu a empresa, né, para uma empresa do Paraná. Vendeu. Mas, enfim, ele foi um grande cliente nosso de lã de vidro. Chegou a ser um dos maiores do Brasil, se não me engano. E ele, em dado momento, ele foi para a China, muito mais em busca de aço, né? Porque ele usava muito aço nos equipamentos que ele produzia e usava muita lã de vidro. E, poxa, tu enche um container com aço, em termos de peso, ele se completa e sobra volume vazio. Vou botar lã de vidro dentro. E trouxe a lã de vidro, no fim, demorou muito mais tempo do que ele imaginava para chegar. O ganho que ele teve foi menor do que ele imaginava e a lã era muito ruim. Os funcionários, eles rezavam para que acabasse aquilo para voltar a comprar a lã nossa, porque, enfim, o toque dela parecia, né, cortava, não chegava a cortar as mãos dos funcionários, naquela ocasião foi... Até porque a lã de vidro ela é de fibra de vidro, né? É fibra de vidro, né? A fabricação da lã de vidro é um grande carrinho de algodão doce, né? Ela entra, o vidro entra líquido e aí por uma força centrífuga, num disco microperfurado, saem filamentos de lã de vidro. Depois uma resina aglomera todos esses filamentos e forma não só a manta que a gente usa no drywall, mas N outros materiais, né? Como forros modulares, por exemplo. Isso acaba sendo ecologicamente correto? A lã de vidro ela é um produto sustentável, né? Porque a gente está... 70% da nossa matéria-prima é caco de vidro. Então, a gente está recolhendo um monte de vidro que duraria 400 anos na natureza para se degradar e fazendo um produto que vai ficar enclausurado dentro de uma parede, ou seja, dali ele não sai mais. Além disso, a própria lã de vidro ela é reciclável, então ela pode ser reutilizada depois. E a Isover, especificamente, tem um selo E hoje a gente já não vê mais, né, Alexandre? Muito pouco, né? Não vi mais faz tempo, desde que saíram, né? Eles entraram com um preço muito agressivo. Muito. Né? A gente sofreu bastante com isso na Isover, mas justamente por isso que acabaram saindo, né? Não era viável a operação deles, né? Que é a gente não enxerga como uma bobagem, vamos chamar assim. Porque se, né, um produto está sendo vendido num patamar de 10, por que entrar com 5? Vamos vender 8, então, né? Para que trazer a régua para baixo, né? Puxou a régua de todo mundo para baixo. No fim, não era nem saudável para eles mesmos, né? É o que a gente estava conversando antes, né? A indústria acaba, às vezes, estragando o próprio mercado. Exato. Uma traz o preço para baixo, outra leva mais para baixo. E quando vê, eles estão sem margem para negociar. Exatamente. E acaba queimando o mercado. E quando a gente fala em drywall, que é esse caso, né? O drywall hoje está muito poluído o mercado. A placa é uma commodity, né? Acaba virando só uma briga de preços. E sendo que o concorrente, na verdade, de todos nós, de todas as indústrias, é o tijolo, né? E, em vez de brigarem por um mercado de, sei lá quanto que está hoje o drywall no Brasil, mas se tiver 10% é muito, tem todos os outros 90% para atingir e ficam, né, prostituindo o preço ali para brigar por um pedaço muito pequeno, né? Muito pequeno. Hoje tu vê uma grande indústria vendendo num preço X e o cara da esquina vendendo pelo mesmo preço, até mais barato. Até mais barato que a própria indústria. Do que a própria indústria. Exato. Então a indústria em algum momento fomentou isso para aquele distribuidor e ele ainda rasgou mais ainda a margem dele e está puxando o mercado inteiro para baixo, né? Quero agradecer a mais um patrocinador, Ecofiber.
Hoje líder aqui na região sul do país em mantas acústicas. Conhece a Ecofiber? Conheço. Somos concorrentes. São concorrentes, mas é uma empresa muito séria também, um material muito bom. Sim. Eu acho que são materiais diferentes, né? Sim. Embora tu utiliza para isolamento acústico, mas são materiais diferentes. Sim, sem dúvida. E eu sempre costumo dizer que as duas empresas são muito boas. Não, e de novo, né? Nós não temos a ideia de ficar brigando por um pedacinho pequenininho. Se as duas atuarem de uma forma bacana, com produtos bons e informações boas, a tendência é que o mercado se expanda. E eu acho que é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. Acho o que isso drywall vem cada vez mais tomando espaço da construção convencional, né? Hoje é impensável tu construir um shopping, construir qualquer obra sem tu utilizar drywall. Exatamente. É impensável. Quando a gente fala de obra comercial, já está sacramentado, né? Já. É o drywall. E a obra residencial está entrando cada vez mais forte também, né? Regiões como Balneário Camboriú e outras, né? São Paulo nem se fala, Paraná, Rio Grande do Sul. Santa Catarina ainda está atrás desses estados, né? Mas Está indo. deu start agora. Deu. O pessoal começou a acordar. Eu sempre falo, a tecnologia, às vezes, na construção ela demorou muito para chegar. Sim. Mas ela chegou. Sim. E a tecnologia, quando ela chega, a evolução dela é muito rápida. Exatamente. Então, agora chegou. Agora, quem não estiver utilizando esses sistemas, essas tecnologias, vai ficar para trás. Exato, até por falta de mão de obra, né? Por falta de mão de obra. A gente estava conversando com um cliente no Campeche, lá em Florianópolis, tinha uma previsão, acho que em 2 ou 3 empreendimentos, para 500 residências. Eram loteamentos, onde as construtoras iam entregar as casas prontas. Quem vai construir isso? Em quanto tempo? Em quanto tempo vai ser construído? E o cara já vendeu praticamente tudo. E aí, tem que entregar. E de onde é que vai tirar a mão de obra para tudo isso? E ele tem prazo de execução? Tem prazo. Não sei como é que estava essa questão lá, mas, enfim, certamente era uma saia justa, né? Com certeza ele vai atrasar a obra, vai ter problema. Exato. Porque tu imagina, construir 500 casas, olha o número de mão de obra. De pedreiro, vamos falar de pedreiro, que hoje ninguém mais quer ser pedreiro. Exato. 500 casas, se tu construir todas juntas ao mesmo tempo, são 500 pedreiros. Sim. Tu vai encontrar isso no mercado hoje? É pior que um prédio, né? Porque o prédio tá tudo concentrado ali. Casa é uma por uma, né? Uma por uma. Então é uma dificuldade. Ele vai ter grandes problemas. Mas aí entra naquela questão de avaliar custos e tudo mais. O pessoal ainda talvez não enxergue o seguinte, vamos diminuir um pouco a margem, talvez, de lucro, porque o nosso custo vai ser maior, mas, poxa, eu vou fazer muito mais rápido e partir para o próximo empreendimento. Claro. Em alvenaria a gente vai construir, vai levar 500 casas, o cara vai levar 5 anos. Sim. Né? Em laje de frame tu vai fazer em 2 anos, 1 ano e meio, tu constrói tudo. Exato. Né? Então, tu consegue fazer um giro muito maior, tu já pode começar outra obra. Isso, e com uma qualidade, sem dúvida, melhor. Entregando um produto muito melhor, muito mais eficiente. Poxa, nem se fala, né? Uns anos atrás a gente participou da construção de uma biblioteca da Univale, em Camboriú. E o professor lá era especialista em conforto ambiental, né? Foi muito bacana, ele projetou toda a biblioteca de uma forma a ser o mais energeticamente sustentável possível, né? Então eu lembro que ele tinha bandejas, ou seja, enfim, volumes planos que saíam da janela, para a luz do sol refletir, eram bandejas brancas, refletir e jogar a luz lá no fundo da sala, Poxa, que do legal. outro lado onde está a janela, né? Onde geralmente é mais escuro, e com isso utilizar menos iluminação artificial. E uma das coisas que foi utilizada seis vezes menor do que uma alvenaria. De 4 a 5 vezes menor. É muita coisa. Então imagina, né, o pessoal que está ouvindo, imagina o ganho com o custo de climatização, por exemplo. Né? Vai ser 1/3 ou menos, né? Exatamente. Então... Isso é uma coisa bacana, Cleiton. Eu ouvi de um construtor lá do Rio Grande do Sul. Quando a gente vai comprar um carro, muitas vezes, né, a gente pergunta o preço e pergunta o consumo, né? Mas quanto consome? Hoje em dia, a gasolina do preço que está, todo mundo se preocupa com isso. E quando a gente vai comprar um imóvel, não. Quanto ele custa? Quanto ele vai consumir com energia, com iluminação? Ninguém pergunta, né? Isso é muito importante, né? Exato. Porque o teu consumo mensal é um gasto que tu vai ter. Exato, para sempre, né? O imóvel Pra sempre. tu vai comprar, vai pagar em algum tempo, mas
vai terminar e depois vai ficar com esse custo de operação dele, né? E às vezes ele pode ser muito alto, né? Pode ser muito alto. E tem solução para ser mais baixo. Tem. Né? E a gente está falando aqui apenas de parede, né? Mas a gente tem muitas outras coisas que tu pode utilizar dentro da casa, que vai também te trazer economia. Com certeza, tem muita tecnologia. Né? Tem muita coisa legal, muita coisa. Se a gente ficar falando aqui, a gente fica falando uma semana inteira e não fala tudo que tem. De tecnologia. De tecnologia. E a cada dia está surgindo mais. Tem coisas que devem existir aí no mercado que a gente não conhece ainda. Ainda não chegou para nós, né? Exatamente. Não tem dúvida, né? A parte acústica mesmo, tem, muitas soluções para você deixar de ouvir o vizinho de cima, né? Ou amenizar, pelo menos. Aquela espuma que se coloca entre os pisos. Hoje tá na norma. Sim. É obrigatório ser utilizado em prédios, né, Alexandre? Exatamente. Tem a norma de desempenho que define quando a gente fala em laje, é diferente de parede, né? A parede é o quanto ela isola. A laje é o quanto ela transmite de som, né? E a norma define os parâmetros máximos. Aí tem 3 parâmetros, né? Nível inferior, médio e superior. Quanto no máximo essa laje pode transmitir. Se a construtora não construir dessa forma, não atingir isso, pode ser acionado até judicialmente. Judicialmente, né? E a gente ainda encontra construtores que não utilizam, né? Tem. A grande maioria eu acho que utiliza, mas a gente ainda encontra. Eu já fui em obra que eu vi que não tem. Ainda tem, né? Ainda tem. Na realidade, sim, o nível mínimo da norma ainda é bem permissivo, né? Ainda passa muito. Só que, a construtora vai entregar um produto muito ruim para o cliente, né? Muito ruim. O cara vai escutar o vizinho de cima sempre. É porque hoje tu comprar um imóvel não é barato. Então, o que a gente espera é o mínimo, né? Exatamente, né? No mínimo não ouvir o vizinho de cima. No mínimo não ouvir o vizinho de cima. Não ouvir o cara ir no banheiro, não ouvir ele caminhar, pelo menos isso. E geralmente o banheiro fica em cima do quarto, né? Sim, para ajudar, né? O cara no silêncio da noite. 3 horas da manhã o vizinho vai puxar a descarga e tu escuta lá embaixo. Exatamente. Alexandre, eu queria, para a gente finalizar, que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que assistem a gente, falando sobre tecnologia, sobre por que elas devem procurar sistemas novos, né? Parar de utilizar o sistema convencional. Sim. Conhecer novos produtos, né? Eu acho que, assim, com mensagem nesse sentido, a tecnologia avança em todos os segmentos, né? E as pessoas cada vez mais procuram tecnologia, né? A gente está, gravando um podcast aqui, que é uma coisa que há pouquíssimo tempo atrás não existia. Se tu voltar 5 anos, eu acho? Nem sei se dá isso, mas... Talvez. Então, e todo mundo hoje consome em alta escala. Então, a tecnologia está avançando em todos os segmentos, ela também avança na construção. Então, quando for pensar numa construção, pensar que existem outras opções diferentes de procurar um pedreiro e ficar empilhando tijolinho e fazendo massa, e um desperdício absurdo, né? Então, procurar sistemas com maior qualidade, maior rapidez e maior sustentabilidade, que também é um outro tema que está muito em alta, né? E cada vez mais, né? Cada vez mais. Cada Os vez recursos, mais. eles são finitos, né? São finitos e a gente já utilizou bastante, né? Já exploramos bastante. Então, dá para avançar, né? Tem tecnologias, de novo, todas elas testadas, homologadas, pelo menos as empresas do Grupo Saint-Gobain. Finalizando, me dá mais um minutinho. Sim, claro. A Saint-Gobain tem um centro de pesquisa que fica em Capivari, São Paulo. É um dos pouquíssimos que tem no hemisfério sul no mundo. E, assim, tudo que a gente manda para o IPT, por exemplo, gerar um laudo de que funciona, a gente já testou lá primeiro. Então, a gente já sabe que funciona. Já sabe do resultado. Já sabe do resultado, sabe? Então, tudo que a gente está colocando no mercado não é uma aventura, né? São sistemas bem pensados, testados, às vezes levam anos para acontecer, para achar uma solução, e acontece. Então, pessoal, quero pedir mais uma vez para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no nosso canal. Esse é meu amigo Alexandre Chazan. Alexandre, obrigado. Obrigado, Cleiton. Foi um prazer. Acho que tem um conteúdo muito legal aqui para quem assiste a gente. Muito obrigado, pessoal. Bacana.